Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né? E também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera. Daí Jobo, vamos para o vídeo. Então vamos para as notícias, né? A primeira notícia que eu trago para vocês é sobre o trailer, né, de Superman, né, que apareceu, né, em tudo quanto é lugar, né? Todo mundo falando sobre o trailer de Superman, que foi basicamente um filme, né, que está próximo de ser lançado, de Superman, que vai ser dirigido, né, pelo James Gunn. E é um filme, né, que pelo jeito, pelo trailer, né, ele vai ser muito bom, né, muito bom. Nós vemos ali uma pequena entrevista, né, ali da Lois Lane com o Superman. Nós vimos um pouco mais do Krypton, um pouco mais da Fazenda. A gente vê também um pouco mais sobre o vilão, né, que vai ser o Lex Luthor. Um pouco mais sobre aquela pequena Liga da Justiça, vamos dizer assim, né, que tem uma Lanterna Verde, tem a Mulher Gavião, aparece um pouco do Metamorfo também, o Senhor Incrível também. Então eu creio, né, que aumentou bastante, né, o hype do pessoal todo que queria assistir esse filme, né, com esse trailer. E outra notícia também, né, que depois do lançamento desse trailer, né, também foi lançado, né, a linha de brinquedos, né, a linha de bonecos que serão lançadas. E uma coisa que chamou muita atenção, né, é que o Lex Luthor, né, o brinquedo dele vem com uma armadura, né. Então será que ele vai utilizar essa armadura para lutar contra o Superman no filme, ou foi só uma estratégia, né, para vender mais bonecos ali, né? Porque se o Lex Luthor seria basicamente uma pessoa normal, né, com um terninho ali, aí eles colocaram uma armadura para poder ser mais atraente para as crianças. Será que é isso, né? Ou será que é porque eles vão sair na pancada durante o filme? É uma coisa também bem interessante, né, que foi chamada a atenção essa semana, foi uma pessoa percebeu, né, em uma das cenas, né, do filme Crepúsculo, né, filme antigo, onde atrás, né, na escola, né, onde atrás tinha uns figurantes, onde eles estavam brincando, né, de bola, mas sem a bola, né, um estava tocando a bola pro outro, né, uma bola imaginária. Aí eu achei todo mundo achou bastante interessante, falando assim, zoando, né, falando, será que faltou orçamento, né, pro filme do Crepúsculo, ou será que essa bola seria adicionada digitalmente e depois esqueceram, alguma coisa aconteceu, né, ou pegaram uma cena de ensaio e colocaram no filme, ou simplesmente, né, os meninos improvisaram ali na hora e o pessoal que estava editando o filme, né, não percebeu. Mas é bem engraçado. Tivemos essa semana também, né, o cancelamento, né, do Games Edu, que é um canal grande aqui no YouTube, né, onde ele, só porque ele falou, né, que basicamente que gostou do GTA 6, né, porque temos pessoas bonitas, né, no jogo, né, que estava cansado de ver pessoas quadradas, né, e pessoas feias, né, sendo protagonistas de jogos. E muita gente achou isso um certo preconceito, né, com pessoas que são mais feias assim, né, e muitas pessoas acharam muito engraçado, porque ele é feio pra caramba também, né, e estava exigindo, né, padrão de beleza, né, nos jogos. Então foi uma coisa bem estranha, né, mas muita gente ficou a favor dele e muita gente também ficou contra, né. Tivemos também, né, o Peter Dinklage, né, que deu uma defendida ali na Bella Ramsey, né, que é aquela atriz que está fazendo em The Last of Us, né, uma das protagonistas ali. E porque basicamente, né, todo mundo estava xingando ela de feia, principalmente aqui no Brasil, né, falando que ela parece muito com o Marquito e tal. Só que o que ele pensa, né, eu penso também. Eu acho ela uma boa atriz. Eu vi o trabalho dela em Game of Thrones, né, que foi pequeno, mas eu assisti um pouco da primeira temporada. Eu achei ela muito boa atriz.
E basicamente, né, se vocês estão achando que ela não é parecida, que foi um erro, né, vocês têm que chegar, né, quem contratou ela ali, né, quem foi escolheu ela para ser essa atriz. Muito difícil, eu vi uma pessoa falando, né, que ela também errou de ter aceitado o papel. Eu acho que não, porque é um papel gigante, né, para a carreira dela, e que acho que nenhum ator, né, negaria. Então, né, vamos parar de tanto criticar a menina, né, porque basicamente já teve que fechar as redes sociais dela, né, porque tanto xingamento que ela recebe de ser feia, de não sei o quê. Então, saibam que ela é atriz, né, ela não é modelo. Então, ela ser feia ou não, né, não convém ao caso. Esse ano também completamos, né, 25 anos, né, do Omelete, né, não só o canal no YouTube, né, mas ele era um site e foi virando, né, uma coisa gigante, né. Hoje em dia, né, até eventos enormes, né, eles fazem, entrevistas com pessoas muito famosas também, né. Então foi uma coisa criada entre amigos, né, que virou uma obra gigante, né. Então parabéns, né, aos Omeletes aí aos 25 anos. Tivemos também em Yu-Gi-Oh!, né, o lançamento dos novos DDD, né, que são demônios de dimensão diferente, né, que eram utilizados, né, ali em Yu-Gi-Oh! Arc-V, né, pelo Rage, né, que era basicamente, né, um Kaiba que existia ali naquele mundo, né, ele me lembrava bastante, né, o Kaiba. E é um arquétipo, né, que muita gente gosta pra caramba, né, muita gente é muito fã, né, que muita gente tem que gosta de Yu-Gi-Oh! Que é bastante fã. Tivemos também, né, uma notícia, né, que agradou bastante os fãs, né, porque aconteceu algum problema, né, com o Matt Reeves, né, que é o diretor do primeiro filme do Batman, né, ali do Robert Pattinson. Algum problema familiar que não se tornou, né, público para a mídia, mas muita gente pensou, né, que seria mudado, né, que colocariam outro diretor, né, outro roteirista, mas o Matt Reeves, né, continuou, né, como roteirista e diretor do filme. Isso tudo foi confirmado, né, pelo James Gunn, né, que é o grande CEO ali, vamos dizer agora, né, da DC Comics. Então todo mundo já sabe, né, que vai ter a mesma pegada do filme, né? E também da série que está sendo que foi feita nesse universo, né? Que é a série do Pinguim. Essa semana também, né, tivemos uma notícia triste, que foi a morte, né, do Madruguinha do Brasil, né? Um personagem, né, que fazia um cosplay muito famoso aqui no Brasil, né? Um cosplay do Seu Madruga, né? E ele estava trabalhando, né, no programa do The Noite, né? Tanto no Roda Solta como fazendo algumas sketches de humor ali, né? E acabou que ele acabou morrendo, né? Porque muitos falavam, né, dele, até em torno de piadas às vezes, né, no programa, dele fumar bastante, né? E beber muita cachaça, né? Então aconteceu que isso diminuiu, né, seus anos de vida ali, né? E ele acabou falecendo de infarto, né? Semana passada. O ator, uma coisa bem interessante, né? Foi em uma entrevista, o ator Chris Tucker, né, falou uma passagem interessante, né, sobre a sua família. Que quando descobriram, né, que ele fez um contrato de 20 milhões de dólares, né, toda a sua família, né, largou o emprego e queria morar com ele, né, e fosse sustentado com ele. E ele falou: gente, eu sou rico, vocês não são ricos, né? Vocês têm que continuar trabalhando. Ele quis dizer que não ia ficar sustentando todo mundo, né? Porque o que acontece basicamente é isso, né? Em muitas famílias, a pessoa consegue ficar rico, né? E tem que sustentar toda a família. Então ele falou, né? Para todos eles correrem atrás de novos empregos ou pedirem, né, os empregos de volta, né? Outra notícia também, né? É que foi vazado, né, algumas cenas, né, das gravações de He-Man, né, onde eu achei, né, que o Príncipe Adam, né, tá bem parecido, né, com como ele era no desenho, né, e também, né, a She-Ra, né. Só que uma notícia, né, que deixou muita gente meio triste é que o Príncipe Adam, né, o He-Man, né, ele vai vir pro mundo real, né, ele não vai se passar lá em Eternia, né, o filme, basicamente, né, ou um pedaço do filme ele vai vir pro mundo real, e muita gente não gostou muito desse roteiro, né, queriam uma adaptação, né, dele lá, né, no mundo dele, né. Outra notícia também, né, que tivemos o trailer, né, de Spider-Noir, né, que vai ser feito pelo Nicolas Cage, né, que depois daquele filme do Aranha-Verso, né, muita gente gostou dele ali, não foi ele atuando, né, foi ele dublando, mas queriam ele no papel, e eu acho que combina bastante com ele, né, e eu achei bem bonito, né, o filme todo preto e branco e tal, vai ser bem interessante esse filme, né, e é um dos Homem-Aranha, né, que eu gosto bastante. Tivemos também uma notícia, né, que é um boato, que esse filme novo do Superman, né, de 2025, ele pode ser uma continuação direta, né, aos filmes, né, do Smallville, que não vai ser uma pegada, né, do Smallville, como se fosse ali o Superman
a história dele tivesse sido contada ali, né, de origem, na série, e agora, né, já vem ele como Superman, né? Não sei se é verdade, né, mas seria bastante interessante, né, que ele seguisse essa linha. E morreu também essa semana, né, o ator, né, Samuel French, que ele é muito conhecido, né, por séries, né, como The Walking Dead, né, e também, né, o filme, né, Assassino da Lua das Flores, né, que foi um filme que fez bastante sucesso. E ele foi encontrado morto, né, e teve a notícia, né, de sua morte constatada, né, por um de seus amigos. Então aí, meus pêsames, né, para todos os familiares, né, e fãs. Tivemos também essa semana, né, o Robert Downey Jr., né, que postou uma foto, né, lendo o livro, né, do Gavião Arqueiro, e com uns enchimentos, né, para ficar um pouco mais forte ali, e atrás, né, um quadro, né, do Doutor Destino. Então, basicamente, né, ele já está ali gravando, né, e se preparando, né, para fazer esse filme, né, que eu acho que vai ser muito bom. Tivemos também o trailer, né, de Iron Heart, que eu gostei bastante, né, que é aquela menina, né, que apareceu em Pantera Negra 2, onde ela faz armaduras, né, de Homem de Ferro. Então muita gente falou, né, que muita gente a gente sabe, né, que ela é uma menina gênio também, né, porque até agora no nosso universo só o Homem de Ferro tinha conseguido fazer essas armaduras, né. O máximo que o pessoal tinha chegado é copiando as coisas dele, né. E a menina, né, conseguiu fazer sua armadura, conseguiu localizar Vibranium, né, entre outras coisas. Então ela é uma personagem, né, bem poderosa. Eu acho que se vai conseguir se consolidar ali para ficar naquele universo Marvel, né, às vezes até ocupando o lugar, né, do Homem de Ferro. Tivemos também um time de futebol, né, na Europa, que homenageou, né, o anime de Hunter x Hunter, né, onde ele colocou figuras do Kurapika, né, e também, né, sobre um diálogo, né, sobre os olhos vermelhos, né, deles ali, né. Então bem interessante, né, que a gente sabe que o assunto anime, né, quebra barreiras, né, e vai para outros universos ali, né, sobrepõe, né, outros assuntos às vezes. Outra notícia sobre animes, né, é que a Rússia, né, o presidente Vladimir Putin, né, proibiu, né, os bonecos, né, o action figure, né, de animes, né, dentro do seu país na Rússia. Mas não foi basicamente, né, todo boneco, e sim aqueles bonecos, né, que tinham uma sensualidade exagerada, né, um tom erótico. Tipo aqueles bonecos, né, de hentai, né, essas coisas assim, que sempre tá com a bunda de fora, com os corpão, as mulheres com os corpos esculturais exagerados, né. Então ele proibiu isso, né, falando, né, que se danificava, né, a mente dos jovens. Tivemos também, né, uma notícia, né, sobre Vingadores Doomsday, onde estavam falando, né, que o Doutor Destino, né, vai ser o vilão ali desse filme, né, todo mundo já sabe, e ele vai ter uma batalha, né, incrível, né, contra os X-Men. E aí, será que vai acontecer isso mesmo, né? Seria bem interessante, né, se acontecesse. Tivemos também uma notícia, né, bem interessante também, que foi dos irmãos Menendez, né, que ficou muito famoso, né, nessa última série, né, que é a segunda temporada, né, daquela série do Jeffrey Dahmer, né, onde mostra alguns crimes, né, que aconteceram reais, né, contando a história. E basicamente, né, eles tiveram, né, sua pena diminuída, né, não diminuída, né, sua pena alterada, onde eles estavam presos, né, perpetuamente, né, e foi reduzida, né, para eles poderem, né, um dia, né, sair, né. Muita gente diz, né, que eles mereciam sair, né, porque basicamente eles assassinaram os pais. Só que o que aconteceu, né, que tem muitas coisas, né, que basicamente provam, né, que eles eram abusados pelo pai, e até que o pai já abusou de outras pessoas, né, até de um membro dos Menudos, ele já aconteceu dele ter abusado, né. Então muito disso, né, pode ser que seja verdade mesmo, né. Então tem que ser investigado, né, para poder ver se eles eram culpados mesmo ou só se defenderam. Outra notícia que eu queria trazer para vocês, né, é sobre o casal, né, Zendaya e o Tom Holland, né, que eles vão se casar, né, eles irão se casar. Só que uma coisa interessante nesse casamento é que o vestido, né, nunca será visto. Ela pediu, né, para que o estilista não compartilhasse, não mostrasse, né, nada sobre o vestido dela que está sendo feito. E também, né, ela vai chegar na hora do casamento e o casamento não terá câmera, não terá ninguém filmando e será basicamente só para a família. Então ela quer aquele momento, né, com o vestido, né, sendo um momento só para ela e para quem estiver presente no local, né. Então nunca saberemos, né, como foi o vestido, né, que a Zendaya se casou com o Tom Holland.
E por último, né, tivemos o trailer, né, de Jurassic World Recomeço, né, e foi mostrado, né, que algumas cenas bem legais, né, umas como o T-Rex nadando, né, que nunca tinha sido mostrado nos filmes, e também, né, muito que a ilha ali, né, é uma ilha bem estranha. A Scarlett Johansson é uma caçadora ali, vamos dizer assim, e lá, né, nessa ilha está largado, né, todos os dinossauros, né, que basicamente deram errado, né, que ficaram muito violentos ou podiam atrapalhar alguma coisa, né, para poder colocar no parque. Então, ali esse filme vai se passar, né, a gente vai ver todos os dinossauros, né, que não puderam, né, ficar no Jurassic Park, né. Se o Jurassic Park já deu trabalho, imagina, né, os dinossauros que não foram cogitados, né, a entrar nesse parque. Então, né, vai ser um filme bem legal. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Dai jogo.